Ok, pessoal, boa tarde, é o Orlando que está falando. Eu vou começar a aula aqui. Se por um acaso não estiverem ouvindo bem, dá um alô para mim aí. Estou iniciando, tá bom? Gente, ó, a aula de hoje aí eu preparei um material para a gente tentar dar um salto a mais aí sobre o que nós vimos na aula passada. Também para me atingir um outro ponto aí mais para frente, que é para trabalhar de formulários e com a parte do banco de dados, que eu queria fazer uma apresentação para vocês, né? Então, assim, a aula de hoje aí, eu vou mostrar aí como que a gente trabalha na parte de entrada de dados via console, tá? Parte de entrada de dados via teclado, né? E também vou trabalhar um pouquinho novamente a questão de variável de memória, mas aqui eu vou entrar com outro ponto que é muito importante, que é a visibilidade da variável de memória ou do componente que você está utilizando, tá bom? Para isso aqui, no Java, a gente tem os modificadores que a gente utiliza e eu vou apresentar alguns modificadores para vocês aí, tá bom? E aí a gente vai trabalhar também novamente com a parte de classes, atributos, métodos. Ficou ainda algumas dúvidas, eu separei o material para a gente tentar esclarecer melhor essas dúvidas. E hoje eu abordo aí um outro conceito que a gente utiliza dentro desse ambiente, que é o POJO, tá? Que é a utilização de getters e sets para poder trabalhar de uma forma mais segura a nossa base de dados aí, o nosso sistema que a gente está trabalhando, tá bom? Então, o objetivo da aula aí, a gente está criando bases legais para a gente poder desenvolver aí, tá? Bom, gente, como é que funciona a parte de entrada de dados aqui? Eu vou estar apresentando para vocês uma classe Java chamada Scanner, tá? Útil Scanner. Na verdade, a gente tem várias classes dentro desse item aqui, já disponível do Java, é uma classe padrão, tá? Para a gente utilizar no nosso sistema. Vocês vão perceber aí ao longo do tempo do uso do Java que muitas coisas que a gente vai fazendo, o NetBeans ou outra plataforma vai inserindo algumas classes que já estão prontas para a gente usar. O que acontece é que a gente vai aí procurando desenvolver, né, como que a gente usa essas classes, ou seja, o que elas oferecem, o que elas têm para a gente aí, tá bom? Então, assim, ó, eu vou apresentar para vocês aqui, num projeto novo, como que a gente inicia aqui a parte de entrada de dados. Vamos abrir um projeto novo aqui só para um teste aula aqui, então eu vou colocar aula dados, tá certo? Aqui, é a tela, ok, aqui, fica em Osasco, né? Tá. A Suzana Vai compartilhar a tela? Eu vou tá compartilhada a tela. Vocês estão vendo a tela do NetBeans? Tá todo mundo acompanhando? Vou limpar aqui então parte do código. Tá? Eu tô vendo aqui tranquilo. Tá ótimo então. Tá de boa. Tá legal. Gente, ó, então aqui eu vou... tá a estrutura padrão do NetBeans. Eu vou alterar aqui o título que ele mandou, que é o Hello World, né? Eu vou colocar aqui entrada de dados, tá certo? Ó, só para a gente ter um título aqui, ó. Entrada de dados. Ótimo. E aí o que acontece? Agora eu vou fazer um ponto interessante na linha abaixo aqui, ó, onde eu vou iniciar a chamada dessa classe. Reparem que eu vou chamar a classe sem defini-la, sem indicar, sem importar essa classe, tá bom? Então eu vou usar aqui um scanner. E aí eu vou colocar aqui um nome, que esse nome aqui, ele é meu, você desenvolve. Por exemplo, eu vou colocar aqui tecla, eu poderia colocar teclado, eu poderia colocar entrada dados, tá bom? Então, esse nome tecla aqui, ele é como se fosse uma variável de memória. E o scanner aqui, ele está, por enquanto, valendo como se fosse um tipo de variável, que na verdade não é. Vocês vão ver que eu vou estar criando ele aqui através de um objeto, tá certo? Eu vou chamar um new, e aí eu vou colocar scanner, abro parênteses, e eu vou colocar system.in só, tá bom, gente? Cuidado aí que é só in, tá ok? Eu vou colocar ponto e vírgula no final. Quando eu der enter aqui, o Java, ele reconhece essa linha como uma linha não completamente definida ou algum erro, e aí eu vou observar aqui no meu lado esquerdo que tipo de reclamação ele está fazendo. Então, ele está dizendo, olha, você deve configurar isso, ou você pode adicionar, né, ó, importar a classe chamada Java Util Scanner, que é do próprio Java, tá bom? Então, eu vou clicar 2 vezes aqui, e aí vocês observem aqui em cima o que vai acontecer, ó. Ok, ó, ele importou, né, ó, uma classe chamada Scanner, que faz parte do grupo útil do Java. Aqui eu poderia ter digitado essa linha inteira, tá certo, gente? Não tem necessidade de eu vir para cá e chamar, mas a praticidade do
da programação em Java, com um framework como NetBeans, ele dá essas possibilidades para a gente de fazer uma autocorreção. O que acontece agora? Ó, eu agora posso utilizar o tecla. O tecla aqui, ele está, na verdade, como se fosse um objeto, né? Ele não é exatamente uma variável de memória, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aqui na linha abaixo, usar um string, aí sim, onde eu vou estar definindo agora uma variável do tipo string, né? Corrigir aqui um i a mais, legal. E aí, ó, no meu string aqui, eu vou dar um espaço, vou colocar, por exemplo, nome, vou colocar nome. Ou, sei lá, produto, produto. E aí eu dou um espaço e eu vou colocar o seguinte, ó, o produto ele recebe de tecla, tá, ó, tecla. Reparem que esse nome tecla é o nome que eu coloquei aqui em cima, então você define esse nome. Quando eu coloco tecla e dou ponto final, ele abre toda essa lista para mim, que é uma série de itens, né, ó, métodos que fazem parte agora, né, do objeto tecla, que foi herdado lá por aquela classe chamada scanner, tá bom? Então, tudo isso aqui agora está disponível para mim, né, a partir do objeto tecla. E aqui eu vou definir para produto o item, né, o método chamado nextLine, tá bom? Esse método nextLine, na verdade, ele faz uma leitura do teclado de uma string, de um texto, e ele coloca no nome que você indicou, no caso, na variável que nós indicamos. Podemos chamar agora produto de variável, tá certo, gente? Que vai receber alguma coisa do teclado. Se eu executar agora, e aí eu vou executar para vocês verem, ó, ele está executando aqui, e na linha de baixo aqui, ó, eu tenho aqui embaixo o nosso texto, entrada de dados, tá? Eu tenho o nosso texto, entrada de dados, e aí quando eu digito um nome aqui, por exemplo, ó, eu vou digitar sapato, não. Ele não deu erro, ele deu que a operação foi bem sucedida, tal. Na verdade, eu entrei com esse texto, né, na variável produto, mas eu não estou conseguindo ver. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aqui dar um system.out.print ln. Eu vou mostrar aqui, ó, você digitou o produto, e aqui eu vou colocar, então, a minha variável, que é produto, tá certo? Dá um espaço aqui, ó. Então, agora eu vou executá-lo aqui novamente, ó. Ele já executou, tá aqui o meu texto, aí eu vou digitar novamente sapato, tá bom? Sapato. E vou dar Enter. Ele confirma agora com a minha mensagem lá, né, dizendo que você digitou o produto. A gente consegue melhorar bem a escrita desse código se eu colocar aqui, onde eu estou captando, né, ó, recebendo dados do teclado, se aqui eu usar uma mensagem. Se eu colocar, por exemplo, system.out, ponto, print. Aqui eu não vou usar o ln, tá, pessoal? Porque eu não quero que ele salte linha, tá certo? Eu vou colocar assim, ó, digite o nome do produto, tá bom? Reparem que eu tirei o ln do print aqui, não digitei. Quando eu executar esse código, então, ele vai fazer o quê para nós? Ó, ele manda a mensagem de texto, e agora ele apresenta uma mensagem aqui, ó, digite o nome do produto. Eu vou digitar meia agora, meia, e vou dar Enter. Ó. E aí ele fala, você digitou meia. Então, a gente tem aqui agora o que eu digitei e aquela mensagem, essa mensagem aqui, ó, que corresponde a essa linha aqui, né? Você digitou meia, tá bom? Então, a gente deve usar aqui esse recurso para estar fazendo entrada de dados. Se vocês observarem aqui, quando eu defino, por exemplo, ó, quando eu coloco uma string aqui, eu quero pegar, por exemplo, a descrição desse produto ou o departamento que ele vai. Então, quando eu coloco string, ponto departamento, quando eu coloco departamento, certo? Igual. Quando eu coloco aqui, então, o meu item, que é tecla, aqui se eu posso escolher se eu vou querer uma entrada de valor, de texto, tá certo? Então, assim, o que acontece a partir de agora é que a gente faz um estudo, né, ó, de todas as possibilidades, de todas as características que
ao utilizar o scanner, né, o útil scanner, ele me possibilita. Então, aqui eu abro um leque muito grande para mim ter tipos de entradas de dados bastante diferentes aqui, tá bom? Ok? Eu vou trazer um outro modelo desse código aqui para vocês. Deixa eu ver se ele está pronto aqui, para a gente dar uma olhada nessa forma de entrada de dados, tá, gente? Pessoal, todo mundo está conseguindo me acompanhar, me ouvindo bem? Aqui também, tranquilo. Ok. Tá bom, tá ótimo então. Então, vou seguir aqui. Então, ó, eu abri um outro projeto aqui, que está a mesma função aqui da classe, né, onde eu tenho a definição dela já aqui em cima. Então, aqui eu coloquei alguns dados a mais, eu peço dados que é diferente do tipo string, tá certo? Só para a gente ver aqui como é que ele se comporta. Então, ao executar aqui, ó, ele vai para a primeira linha nossa, que é mandar uma mensagem na tela. Eu falei para quem está começando a programar Java aí, é interessante que você faça esses exercícios e acompanhe a leitura do código, né, para você poder se familiarizar. Então, eu tenho lá, vi a entrada console, repare que ele pede para me digitar o nome e ele deu uma pausa agora, né? Então, eu vou colocar o nome aqui, eu vou colocar, sei lá, Maria, vou dar um Enter. Logo na sequência, ele pede para me digitar uma idade, então, é aquele recurso que eu já estou utilizando. Então, eu tenho aqui, ó, digite a sua idade, e eu estou captando, né, ó, através da entrada. Quem é a entrada nossa, gente? É, na verdade, um objeto que ele surge nessa linha, tá, pessoal? Esse objeto foi criado nessa linha. Na prática, aqui, ó, você poderia criar aqui, ó, outros objetos, tá certo? Ó, scanner igual, por exemplo, cliente, né, ó, recebe, e aí eu vou criar um objeto, na verdade, new scanner. E aí, a partir daqui, eu vou poder utilizar um objeto chamado cliente, que vai me oferecer uma série de atributos e uma série de recursos que eu vou poder usar aqui através de métodos, tá bom? Então, ó, system.ini, fecho, pronto. Eu agora consigo também utilizar esse cliente. Ele está chamando a minha atenção, dizendo que ele não está fazendo uso ainda. Agora eu faço uma correção aqui e tirar esse i aqui a mais. Ó. Pronto. Ó. Então, se eu fizer aqui um chamado aqui desse item, aqui na linha de baixo, ele também vai verificar. Vamos voltar aqui para o nosso resultado aqui embaixo. Ó. Ele pediu Maria, agora está pedindo idade. Vou colocar 23 anos, vou dar Enter, e ele pede a altura. A altura, pessoal, aqui tem um dado interessante para vocês. Ó. A altura, eu coloquei ela como do tipo double, onde eu vou poder digitar casas decimais, tá certo? Então, eu tenho uma definição do tipo double, né, ó, onde a altura, ela vai receber do objeto entrada, né, ó, o método chamado nextDouble. Esse método, Orlando, como é que você chegou nesse nome? Lembrando, tá, ó, quando eu faço isso daqui, ó, por exemplo, ó, double, espaço, peso, igual, né, entrada, ponto, e aí eu consigo aqui, ó, procurar qual é o método melhor para o tipo de variável que eu estou usando, né? Então, é claro que a gente tem que, a partir daqui, fazer uma série de testes aqui para estar vendo quais desses itens melhor se adequam à atividade que a gente está fazendo, tá bom? Vou comentar essa linha aqui, não vou finalizar ela, ó. E aqui eu vou para a linha de baixo, onde eu vou digitar aqui, digite a sua altura, eu vou colocar 1,75 m, tá bom? Ok? E aí ele vai finalizar com sucesso. Eu apenas estou falando assim, ó, Maria, você tem 23 anos. Essa linha é essa daqui, pessoal. System, Outprint, Maria, você tem 23 anos, tá bom? Então, essa é uma parte da entrada de dados que eu estava aí para mostrar para vocês, para que a gente possa fazer outras atividades utilizando o Java. Voltando aqui para o que eu pretendo apresentar hoje para vocês, gente, tem um item muito bacana aqui que gera muita dúvida, isso gera muita confusão no início, tá? É muito comum isso, tá? É o que, Orlando? A visibilidade de memória, tá? Visibilidade de uma variável em memória, a visibilidade de uma variável na memória sobre a sua aplicação. Essa visibilidade, ela vai ser vista, né, ó, de forma diferente, dependendo do que a gente está falando, de classe, de pacote, de subclasse, de métodos, tá bom? E para isso, para a gente mudar essa visibilidade aí, a gente tem o que nós chamamos de modificadores, tá bom? O que são os modificadores, Orlando? São formas da gente atribuir
uma forma diferente daquela variável ser entendida dentro do sistema, dentro do programa. Então, a gente tem aqui, eu trouxe alguns modificadores para vocês, os mais utilizados, que é o public, o protect, o default e o private. Existem outros modificadores, tá bom? E aí eu vou apresentar para vocês aí algum deles nas próximas operações aí. Bom, é importante que você consiga entender a definição de uma variável de memória e o uso dos modificadores. Para isso, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, tá? Ó, esse aqui é um exemplo que eu trouxe aqui, que ele está dizendo assim, ó, private, privado, do tipo inteiro, valor e recebe 15. Lembrando que esse processo aqui ele poderia ter sido feito em duas linhas, né? Eu poderia dar um private int valor, ponto e vírgula, e na linha de baixo eu poderia colocar valor, recebe 15, ponto e vírgula. Como também a gente pode fazer numa linha só. Então, reparem, gente, que essa única linha aqui, ó, ela tem explicações, certo? Ó, elas têm conceitos que, para nós, tem que ficar claro, né? O que é nome, o que é tipo, o que é conteúdo e a forma que ela é vista. Quando você cria uma classe em Java, tá bom? Tudo que você faz ali dentro da classe, ela está visível para ela, quando ela é pública, e ela também é visível para os outros itens, como os pacotes que são gerados, que a classe ela é gerada, as subclasses que fazem parte desse pacote e tudo mais. Isso quando ela é definida como pública. Tá? Quando você não define como pública, ela meio que padrão, ela vem como private, tá? Protegida. E quando ela é como private, você basicamente só consegue enxergar aqueles atributos, né? E aí a gente precisa lembrar, gente, ó, a ideia dos atributos, né? Ó, atributos são o quê? São os nomes, né? São os campos ou variáveis, a gente tem que tomar cuidado com esse termo variável, mas são os nomes indicados dentro de uma classe que depois de ser instanciada, a gente vai poder utilizar para armazenar dados, tá bom? Então, assim, ó, quando aquele atributo ele é definido como público, ele é visto dentro desses itens aqui. Ou seja, que itens, Orlando? Dentro de subclasse, dentro de pacote, tá certo? Quando você define ela como private, olha que bacana, ó, o atributo ele é visto somente dentro da classe, ou seja, se você for utilizar um objeto, né, lá na sua área principal, aquele objeto ele não consegue acessar um atributo que está na classe, tá bom? Isso aqui vai gerar uma dúvida para vocês, né? Porque eu falo, Orlando, então como é que eu vou usar esse atributo, né? Como é que eu vou usar, por exemplo, ó, o nome, né? Como é que eu vou usar o nome lá no meu programa principal, se ele está do tipo private? Até o final da aula de hoje, eu pretendo mostrar para vocês como que a gente faz esse recurso aqui, que é uma forma da gente garantir uma certa segurança ao nosso programa, ao acesso direto aos campos da classe, tá bom? Então, a gente tem aqui alguns atributos, e dependendo do atributo, a sua ação, ele decorre dentro desses itens aqui. Lembrando que a gente tem, sim, outros atributos aí, mas eles são especiais aí, a gente usa eles em situações bem específicas. Para lembrar vocês, então, gente, eu vou fechar esse projeto aqui do Java. E aí eu vou abrir uma atividade que nós fizemos aí na aula anterior, que foi esse daqui, ó. Aqui, gente, no meu lado esquerdo aqui, pessoal, eu tenho a área principal dos meus pacotes, onde eu tenho um pacote chamado principal, um pacote chamado dados, tá bom? Ok? Tá. Pessoal, aí o que acontece, ó, eu não apresentei para vocês isso, mas eu consigo alterar o nome desses itens aqui e ele repassa esses nomes dentro do meu código. É o que a gente chama de refatorar, tá bom? Então, quando eu faço alguma alteração aqui, ó, ele solicita que eu faça um refator, que é uma refaturação. É uma reconstrução do código, tá bom? Então, depois a gente roda uma operação como essa aqui para vocês verem. Lembrando que esse código aqui, a gente realizou ele na aula passada, e aí, para lembrar vocês aí, ó, esse código é aquele que ele realiza essas operações aqui, ó, tá? Eu mostro os dados aqui, tá bom? O que acontece aqui, gente, ó, mostrando para vocês aqui da minha classe pessoa,
A classe pessoa é a que vai gerar os atributos básicos para me rodar lá na minha atividade principal. Então, para quem está começando agora aqui, ó, nós estamos usando aqui este pacote, que é o pacote principal, e esse pacote chamado dados foi criado por nós, eu criei, dei esse nome para ele, poderia ter atribuído outro nome para ele, e esse pacote de dados eu criei 2 classes. Poderia criar aqui várias classes que estejam relacionadas à parte de dados. Posso simplesmente vir aqui, ó, clicar com o botão direito aqui, ó, New, e solicitar um pacote, tá vendo? Ó? Eu vou chamar um pacote vendas, tá vendo? Ó? E eu passo a ter mais um pacote vendas, está vazio por enquanto, e dentro dele eu poderia estar iniciando uma classe. Ele me pergunta o nome da classe, eu vou colocar vendas, eu vou colocar cliente, e eu passo a ter aqui, ó, disponível a estrutura, né, ó, de definir itens de uma classe. Essa situação aqui, ó, eu vou agora minimizar aqui e para o meu lado esquerdo, ela é a mesma que temos aqui. O que acontece aqui, ó, é que eu já coloquei todo um conjunto de dados aqui, né? Ou seja, ó, nós já definimos uma classe, tá vendo? Já definimos uma classe e eu já defini aqui os seus construtores e os seus métodos, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, gente, ó, vamos analisar aqui, ó, quando vocês fazem isso daqui, ó, essa linha comentada aqui, ó, eu vou dar um espaço aqui para ficar bem claro para vocês, ela está comentada. Isso aqui, ó, por si só, já é uma declaração correta de uma classe, tá? Isso aqui, ó. O que acontece aqui é que essa classe a gente vai ter muitas limitações no seu uso, porque como ela não tem aqui ó, uma forma, né, um atributo de como ela vai trabalhar dentro do meu sistema, ela, na verdade, ela está limitada aqui a uma série de ações. Lembra aquela tela que eu mostrei anteriormente para vocês? Então, se vocês observarem, quando eu mostrei esse código para vocês, ele estava já com o modificador public. Olá, tudo bom? Boa tarde. Perturbar você com o computador aí. Não, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Tá bom? Ficar tranquilo, tá bom? Obrigado. Nada, que é isso, disponha. Até logo. Pessoal, desculpa aí, mas agora foi o diretor aí, então não pude, né, dar um alô para ele aqui, tá bom? Tive que dar um oi para ele aqui. Gente, ó, então aqui, ó, foi apresentado para vocês, então, na verdade, é essa estrutura, ó. O que essa estrutura que oferece? Eu estou iniciando uma classe, que o nome dela é pessoa, tá? E esse nome aqui, pessoa, gente, esse nome da classe, ele tem que ser o mesmo nome apresentado aqui no início, tá vendo, ó? E essa classe aqui, ela me traz 3 atributos. Eu poderia aqui, ó, criar outros atributos, mas reparem que agora eu já uso o public. Public, por exemplo, valor 1, né, ó, valor 1 do tipo inteiro, certo? Ó, valor 1, ok? Eu vou criar mais um atributo, public int, valor 2, e esses atributos eu só vou usar depois que eu gerar o objeto, que eu instanciar o objeto, né? Qual é a ideia desse public aqui agora, então? É dizer que esses itens aqui, eles são públicos, né? Ou seja, eles estão acessíveis a todo o meu projeto, tá bom? A todos os pacotes que eu tenho, né? A todos os objetos que serão gerados por este modelo de classe, tá bom? Então, esse item aqui ó, de atribuição pública, ele é importante para isso, tá bom? Descendo aqui, então, ó, a gente tem o que nós vimos anteriormente, que foi os construtores, tá? Então, os construtores aqui têm como função eu iniciar um valor padrão para minha variável quando instanciado, quando criado. Reparem que eu tenho aqui um construtor chamado pessoa e uma característica do construtor, tá, gente? Ele carrega o mesmo nome da classe, obrigatoriamente o mesmo nome da classe. Então, aqui eu tenho um construtor, esse construtor, ele apenas está colocando aqui valores iniciais para os meus atributos, e aqui, eu poderia, aqui dentro desse construtor, colocar códigos normais aí do Java, tá bom? E aí aqui eu tenho um segundo construtor, a gente usou esses construtores na aula passada, então não vou me atentar muito a eles aqui, tá bom? Mas eu tenho aqui um outro construtor, ele também é do tipo público, né, ó. E aí o que acontece? Eu estou definindo para ele entrada de dados, eu estou dizendo que esse construtor, ele vai receber uma string de non,
Então, alguma coisa vai entrar dentro desse nome, e quando entrar, eu vou jogar para dentro do nome. Quem é o nome, gente? O nome é esse carinha aqui em cima, é um atributo meu, né? Então, a gente pode dizer que isso daqui é uma variável de memória, colocando dentro de um campo, que, na verdade, é um atributo de uma classe, tá bom? Eu posso ter inúmeras classes aqui, respeitando que tem que ser o mesmo nome, e eu modifico as minhas entradas de dados aqui, tá bom? Ok, gente, e aqui embaixo eu tenho um método. Eu vou apontar para vocês a diferença aqui inicial entre um método e um construtor, tá bom? Primeira coisa, tá, ó, método, ele pode ter nome diferente. Então, você viu que eu já entro aqui com mostra dados. E poderia aqui, a partir do final desse método, criar vários outros métodos, tá bom? Eu farei um programinha com vocês que vai fazer cálculo, para mim, fazendo cálculos de formas diferentes, utilizando métodos diferentes, para vocês verem a ideia do método. O método, na verdade, é ação, são códigos que a gente vai colocar e que, eventualmente, ó, eles retornam alguma coisa. Eles dão algum tipo de retorno. Reparem que esse método aqui, ó, ele está retornando, retorno. E aí a gente pergunta, Orlando, mas o que é retorno? Reparem que retorno uma variável do tipo string, e o que tem dentro do retorno, né? Ó, tem uma mensagem, que essa mensagem, ela também está fazendo aqui referências aos atributos que eu tenho, tá bom? Executando esse código aqui, não é aqui que eu executo ele, a execução dele ocorre no Orlando, pacote principal. Oi? Sim. esse return aí, ele retorna para onde? Esse retorno aqui, ó, ele vai retornar quando quando esse método ele for invocado, quando ele for chamado, tudo bem? Então, aqui nós estamos vendo apenas uma declaração, né? Quando eu chamar o mostra dados, ele encontra no final da linha dele um return, e às vezes você retorna nada, tá? Você retorna nada é deixar ele em branco, ou um void, por exemplo, mas nesse caso ele retorna essa palavra retorno, que poderia ser qualquer outra palavra aqui, né? Ó, e que a gente está vendo que o retorno é essa descrição. Eu vou te mostrar lá onde é que ele recebe isso, tá bom? Reparem que o nome dela aqui, Entendi, tá ó, é bom. mostra dados. Então, eu vou aqui no meu principal, e aqui no principal, aqui na parte de baixo, ó, eu tenho uma linha aqui, ó, que ele diz assim, ó, System Out Print LN, isso aqui vocês conhecem, né? Ó, e aí eu estou imprimindo o quê? Ó? Eu estou imprimindo do PS3, tá bom? Mais precisamente aqui, ó, PS3 ou PS2, aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó? Eu estou imprimindo do PS.mostra dados. Esse mostra dados é aquele que você viu lá, tudo bem? E aí a gente fala, mas quem é o Entendi. PS, Orlando? O PES, pessoal, é aqui em cima, tá? Ó, o PES, eu gerei, Um né? Ó, objeto? ok, ó, pessoal, o PES, eu gerei ela, né? Ó, do meu construtor pessoa. Então, ó, isso aqui é um construtor que eu estou usando lá da minha variável, da minha classe, e aqui é um outro construtor. A diferença entre esses dois construtores é que esse aqui, ó, eu passo valores para ele, né? Eu estou passando valores. Esse aqui, ele não passa valor, então o que acontece é que esse PES aqui, ó, eu estou colocando valores nele aqui. Então, aqui eu estou usando, então, valores para dentro de cada item que ele está levando lá para a nossa classe, desses objetos, mas aqui embaixo eu estou usando, então, aquele método, e aquele método lá, ele tem um return, né? Ele retorna, e aí ele vai retornar aquela linha. Quando eu executo isso daqui, ó, vai ser bem bacana, quer ver? Ó? Vamos fazer uma alteração aqui, ó, Orlando Gomes, tal. Vamos mudar aqui algumas coisas rapidinho, ó. Eu vou colocar aqui, se você está mostrando Maria aqui, tá. Está mostrando Maria, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Duas coisas eu vou fazer aqui. O Maria aqui, ó. O Maria aqui, a gente vai colocar Maria da Silva, tá bom? Da Silva, certo? E eu vou aqui no meu lado esquerdo, pessoal. Eu vou aqui no pacote e no pessoa, eu vou mudar alguma coisa do meu método, tá bom? Ó, eu vou colocar, ó, o nome, ó, o nome digitado, tá bom? Ok? E aí a gente vai lá no principal, eu vou executar ele, ó. Ele coloca aqui, ó, Maria da Silva, e repare que agora ele coloca o nome digitado. Esse nome digitado, ele veio lá do nosso método
né? Maria da Silva é um conteúdo da minha variável, que não é uma variável comum, é uma propriedade de um objeto. Então, lembrando, gente, PES é o quê, pessoal? PES é objeto, PES2 é objeto, né? PES2 é objeto. Orlando, e o nome é o quê? O nome, né, seria uma variável desse objeto, que ele recebeu lá do atributo, né? Que ele recebeu lá do atributo. E o nosso mostra-dados aqui, ele entra como sendo um método que ele executa. Gente, ó, eu não sei se dá tempo, ele me dá um corte aqui, ó. Eu vou mostrar um código para vocês aqui. Eu vou fechar esse código aqui, ó. E eu ia digitar ele aqui, mas não vai dar tempo. Eu vou mostrar um código para vocês. Tá bom? Aonde eu vou usar aqui, ó, na mesma classe que vocês acabaram de analisar comigo, isso daqui, gente, ó. Reparem aqui, pessoal, como é que está. Aqui é aquela classe pessoa, né? Que a gente estava falando dela agora há pouco. Reparem que eu mudei, ó, eu modifiquei a visibilidade desse atributo. Eu modifiquei ele para private, tá vendo? Ó? Privado. Isso significa, pessoal, que esse atributo aqui, ó, ele só é enxergado dentro dessa classe, somente aqui. Ou seja, lá fora, quando ele é instanciado, quando ele vira objetos, ninguém consegue chegar no nome, tá? Isso é uma forma que a gente tem para proteger, né, ó, o acesso a esses dados aqui, a esses atributos, tá bom? Então, como é que eu coloco a idade aqui dentro? Como é que eu coloco o nome aqui dentro? Eu vou descer aqui um pouquinho, vocês vão perceber, ó, vocês vão perceber que eu tenho aqui, ó, gets, e eu tenho aqui embaixo sets, tá vendo? Como padrão, o Java, ele vai gerar isso aqui são métodos, tá, pessoal? São métodos. E o Java, ele gera para mim isso aqui automaticamente, tá? Ó, eu vou vir aqui, ó, eu vou descer aqui, eu vou excluir aqui esses itens, vamos ver se dá para a gente fazer aqui, ó. Eu vou apagar todos esses itens, ó. E como eu coloquei private aqui, ó, quando eu clico com o botão direito, tá, ó, ele pede eu inserir código. E aí ele fala que tipo de código você quer inserir, tá vendo? Ó? Eu vou falar para ele que é para inserir gets e sets. Ele acha aqui, ó, ele acha uma classe chamada pessoa, tá vendo? Ó? Ele acha uma classe chamada pessoa e ele fala qual desses atributos você quer gerar os gets e os sets. Eu vou dizer para ele que são todos, tá certo? E aí eu vou pedir para ele gerar, ó. O que ele faz para mim, gente, é criar um método para cada item e o que esses métodos faz, tá bom? Ó, o set, pessoal, ele recebe um dado, tá, de forma pública, e aí esse dado, que é o nome, ele joga dentro deste this, né, ó, this nome. This nome, gente, this nome é esse nome aqui em cima. Tá certo, pessoal? Diz nome é o atributo meu da minha classe, que ela só pode ser enxergada aqui dentro, porque ela está como private, tá bom? E esse nome aqui, ó, é uma string, né, uma variável qualquer que está vindo de fora com alguma coisa aqui dentro. Então, o set nome, ele recebe um valor e coloca aqui dentro. E o meu get nome, tá vendo? Ó, ele vai colocar o conteúdo aqui dentro de uma forma protegida. Ou seja, a pessoa que vem de fora, ela não tem acesso direto aqui dentro, ela passa por um conjunto de gets e sets, tá bom? Uma coisa bacana que a gente faz aqui, por uma questão de segurança, né, seria essa, ó. Eu poderia abrir aqui, ó, uma sequência de códigos aqui, ó, e, por exemplo, vamos supor que eu peça para você digitar o número de 1 até 10, eu peço para você digitar o nome Maria, Carlos ou João, então eu pergunto se o nome é Maria, Carlos ou João, né? Se você digitou, por exemplo, Pedro, eu posso zerar o nome e eu coloco o nome zerado aqui dentro, né? Uma string vazia aqui dentro e ele não permite um nome diferente do que foi definido. Então, aqui dentro eu poderia usar códigos comum, né? O if, o while, para me poder fazer o quê? Uma construção melhor já desse código que está aqui. Então, o que acontece agora, ó, esses três atributos aqui, eles estão protegidos pelos gets e sets. Como que isso fica lá na nossa classe principal, né? A nossa classe principal,
para quem aí não assistiu a minha primeira ou segunda aula, eu chamo de classe principal porque é a nossa primeira classe criada no meu projeto e é a classe que tem a assinatura principal de um projeto em Java, que é o método chamado main. É ele que começa a execução toda. Então, se vocês repararem aqui, ó, eu estou instanciando novamente um objeto, né? Ó, eu estou gerando um objeto instanciando uma classe chamada pessoas, né? Esse aqui é aquele nosso construtor lá. Então, vamos lá ver como é que está o pessoa como construtor, ó. Vou voltar lá, ó. O pessoa como construtor, ó, ele era desse jeito, tá? Ó. Ele era desse jeito, básico, simples, tá vendo? Ó? E aí eu estou jogando os dados agora para onde? Ó? Para os sets, tá vendo? Ó? Eu estou aqui gerando um construtor que vai setar ela vazia praticamente. Então, esse pessoa aqui, ele já cria para mim em memória, Orlando, né? Sim. esse diz, ele serve para setar o nome desse campo? O Esse diz? diz é uma forma de você fazer referência ao item que você está dentro dessa área que está delimitada agora pelo próprio private que eu coloquei. Devido a usar o private, eu posso fazer uma menção a este componente porque ele é visto só dentro dessa área. Então, o tempo todo aqui, toda vez que eu mencionar este componente aqui dentro eu posso usar o diz, como lá fora, se eu fizer uma referência a ele, quando ele cair aqui dentro, ele vai entender esse item também. O setar, ele vai acontecer aqui, ó. Bom, aí precisa ver o termo setar, você disse, é colocar conteúdo dentro dela, mas não é o diz que faz isso, tá certo? Não é o diz que faz isso, é o conjunto do método em geral, tá? Porque se você Ah, observar sim. aqui, ó, diz ele aponta para esse valor, ele fala, esse valor aqui, ó, ele recebe o conteúdo dessa variável de memória. Aqui, na verdade, seria uma atribuição normal, como se eu também digitasse todo o campo inteiro. Mas a gente segue um padrão, visto que eu nem preciso digitar isso, ele constrói para mim. É uma forma que o Java tem de fazer isso de forma automática para você. Por isso, você também pode usar o diz, entendeu? Se você observar na minha classe principal lá, eu vou levar ela para você aqui, ó, onde eu tenho pes igual a new pessoa, então eu acabei de gerar um objeto. Gente, então isso aqui é um objeto do tipo pessoa que herda as características do meu construtor pessoa, tá bom? Então aqui embaixo, olha o que está acontecendo, ó. Eu estou setando direto nomes, tá vendo? Ó? Eu chamo pes e aí eu dou um set nome. Então, retomando aqui, então, gente, ó, a gente então tem aqui na nossa classe principal a atribuição dos valores, né, dos dados mesmo, agora de uma forma diferente, onde a gente usa os elementos set, telefone, set, nome, né? Ou seja, quando eu faço isso aqui, ó, pes, ponto, reparem que ele abre para mim, ó, todos os métodos, né, ó, e aí vocês dá para identificar agora, né, ó, que são métodos, porque a gente tem o método mostra dados, né, que foi questionado agora há pouco, e tem o método get nome, get idade, né, o método set, e aí o método set, olha só, ele permite, né, ó, receber um valor para levar para dentro do método. Então, se a gente analisar aqui o set nome, ele define uma entrada de dados do tipo string nome. Então, o que acontece nesse item aqui, ó, saindo daqui agora, ó, vou anular essa linha aqui, ó, o que significa aqui? Ó? Quando a gente dá um set nome, o Silva, ele manda esse Silva lá para o método set nome. Se a gente voltar lá no pessoa, quem é o método set nome? Né? Ó, o método set nome, ele recebe de fora um nome, certo? Que foi colocado lá. Esse nome, ele entra aqui e ele vai cair dentro do atributo chamado nome. Este nome, né? Este nome aqui, por ele estar com o private, ele só pode ser alterado os valores dele aqui dentro, né? Então, essa é uma forma segura que a gente tem de passar dados para campos de uma classe gerada aí de um objeto, né? Ou seja, a gente está armazenando aí, tá? Vou voltar aqui só para deixar claro que a ideia de se criar classe é a possibilidade de você reutilizar esse código, né?
Ou seja, então é a possibilidade de eu gerar vários objetos, sem ter que ficar definindo cada vez os atributos, o que eles vão fazer, como vai fazer. Essa é a ideia principal aí do uso do uso de classe, né? A gente poder estar gerando o objeto, tá bom? Eu vou voltar aqui para o slide, que eu queria mostrar uma imagem para discutir um pouquinho com vocês aqui, essa parte aqui, ó. Só mostrar aqui. Só mostrar aqui. Apresentação, o slide atual. Aqui, paramos aqui. Ok. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, esse slide aqui, ó. Tá? Ótimo. Que é o que a gente tem, então, aquela revisão que eu falei, né, da visibilidade das variáveis de memória. Como padrão, elas assumem o padrão público, e aí elas vão atingir a área que elas estão, mas a gente pode usar modificadores, ou para permitir acesso a elas, ou para negar acesso a elas. Então, toda vez que a gente define variável de memória, a gente tem que perceber essa situação, em que parte do programa, né, ou qual a necessidade de você poder deixar ela pública ou privada, aí no caso. Corrigir aqui, tem um L a mais aqui, tá? Foi digitado um L a mais, tá bom? No próximo slide aqui, eu mandei um print para vocês dessa tela, tá? É importante que a gente mantenha aqui o entendimento desses conceitos, né? O que isso representa no nosso código. Então, façam uma leitura disso, mas encontrem esses elementos nos códigos que eu vou mostrando para vocês, o que vocês estiverem gerando aí, justifiquem para vocês a existência desses objetos, né? Ou seja, por que eu crio um método, né? Por que eu crio um método? Qual é o papel de um construtor, né? O que eu posso fazer dentro de um método? Então, cada aí tem as suas características, então é importante que vocês entendam essa parte aí, tá bom? Beleza? Gente, ó, no próximo slide, eu trouxe um diagrama de uma estrutura de um projeto, só para vocês perceberem que nós não podemos mais desenvolver um programa em código corrido, né? Ou de uma forma paralela, como a gente fazia, tá? Ou através de etapas diretas. Ou seja, os programas hoje eles seguem um novo modelo, que é o modelo baseado em orientação a objeto, e que aí justifica essa ideia da gente criar grupos de códigos, né? Ou através de classes, e aí cada classe carrega ali os seus grupos de estruturas, de códigos que vão ter, né? Então, assim, a criação de um sistema, de um projeto, ele parte por uma visão ampla e depois você vai dividindo, né, ó, áreas, pedaços que estão relacionados de alguma forma, mas que podem ser divididos, tá bom? Então, aqui entra a ideia de tudo aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, né, que são esses itens aqui, tá bom? Então, é muito importante que a gente tenha essa visão aí. A ideia do que eu mostrei para vocês do gets e sets tem a ver com o conceito de POJO, tá? POJO. Então, assim, né? O que é POJO, Orlando? Isso aqui é um print que eu acabei de tirar aqui do Wikipedia para mostrar para vocês. Esse aqui é o endereço do Wikipedia. POJO é Plain Old Java Objects. Na verdade, é uma resposta da programação em Java para atender aos conceitos, né? As definições, as boas práticas de programação orientada a objeto. Quando eu inseri aquele gets, aquele sets, na verdade, eu estou atendendo aqui a questão da programação orientada a objeto, pelo menos no modelo inicial, tá bom? Quando você fala a ideia de Java Bean é o que nós chamamos de POJO também. Você pode também estar denominando essa ideia de POJO. Então, já faz parte, né, da linguagem Java, ele dá recursos para a gente fazer acesso restrito, controle de acesso a dados, e a partir daí atender aos requisitos de orientação a objeto a nível de segurança também, tá bom? A gente vai finalizar aqui, ó, mas se vocês quiserem que eu apresente, como tem um tempinho aqui, que eu volte para algum código aqui para vocês, eu consigo, senão a gente pode estar fechando aqui. Se vocês quiserem que eu volte lá alguma ideia se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre método, ou sobre classe, ou sobre construtor, eu consigo voltar lá. Se vocês quiserem que eu mostre, como é que tá aí, Alessio? Opa, tá tranquilo. Bem, tá certo. João ou Jair, se quiser comentar alguma coisa?
Não, Ok? tô tranquilo aí, Orlando. Tranquilo? Tá ótimo, gente. Vamos fazer o seguinte, ó. Abram aí a tela de vocês, se vocês quiserem bater uma foto só para a gente registrar aqui, então. E aí a gente já posta no sistema lá. Vou lá para vocês, tá bom? Ok, beleza aí? Deixa eu registrar a foto aqui, gente. Certo. Então tem gente que tá de fora da foto hoje, beleza, João. pessoal? Valeu, deixa eu sair aqui direitinho. Quantas vezes que cantamos em São Paulo, você não lembra? Beleza? Joia. Tira outra, pode. Vamos lá. Beleza. Eu Aí. não entrei pelo meu lá, o Cauã entrou pelo dele lá, porque